Boa noite, amados. Como é que vocês estão? Quando o pastor Alexandre estava falando aqui, o Espírito Santo falou comigo uma palavra. Uma palavra vinda da parte de Deus. Ela tem o poder de mudar o curso dos nossos dias. Veja, amado, o que Deus fez na vida desse jovem. Tudo que ele conquistou e tudo que ele vem conquistando não foi fruto do mérito dele, mas foi de uma palavra. Amém? Boa noite, você que está na live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Eu estou sentindo dá uma coisinha aqui para mim, nesse negócio aqui. Estamos nos últimos dias de 2025. E hoje é a última quarta-feira do ano. E quantas coisas já vivemos aqui nesse lugar? Quarta-feira que vem é Natal e a última quarta é a virada. E o Senhor me fez lembrar de tantas coisas que já vivemos, que já desfrutamos, que já recebemos, que já bebemos. E o que me alegra é que só no calendário é a última quarta. Mas iremos viver quartas extraordinárias no 2026, no nome de Jesus. E enquanto eu conversava com o Pai, pedindo a Ele uma palavra, uma direção, o que é que Ele queria nos entregar, nos comunicar nessa noite. Amado, eu lembro exatamente o dia, a hora, o momento, o que eu estava fazendo, quando Ele rasgou o meu coração e jogou uma palavra. Uma única palavra. Movimentação. Repita comigo, movimentação. Sabe, amado, deixa eu te falar. Eu sinto que essa noite não é uma noite de informação, mas é uma noite onde o Senhor vai liberar palavras sobre as nossas vidas. E se você agarrar, algo vai acontecer. Eu sinto que é uma noite, sabe, profética, porque a palavra que o Senhor me deu não foi só uma palavra, foi uma palavra profética para a minha e para a tua vida e para a tua casa. Repita comigo, movimentação. Deixa eu te falar, levanta a tua mão nessa hora, porque eu não sei como iremos terminar, mas eu já quero profetizar da parte de Deus. Deus está movimentando coisas na tua vida. Deus está trazendo uma onda de movimentação que vai tirar toda a estagnação, que vai tirar toda a paralisação, que vai tirar, sabe, coisas do lugar e repor coisas no lugar. Deus está se movimentando. Sabe, querido, deixa eu te falar. Quando Deus se movimenta, Ele nunca se movimenta sem propósito. Sempre que Deus se movimenta, Ele se movimenta juntamente com a sua palavra. Aleluia. E deixa eu te falar, querido, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele pairava, ele se movia sobre a face do abismo. O Espírito Santo, ele não estava lá paradinho esperando uma palavra ser liberada. O Espírito Santo, ele estava lá pairando, em movimento. Porque todo movimento de Deus, ele vai vir com uma palavra. Tudo que Deus vai fazer, ele vai liberar uma palavra. E ali o Senhor, sabe, de forma muito linda, junto com o Espírito Santo, a Trindade em movimento, o Espírito se movendo. Ele liberou uma palavra criativa, haja. E amado, deixa eu te falar, essa palavra criativa, o haja luz de Deus, ela não trouxe outra coisa. Ela trouxe luz. Porque quando Deus fala, Ele é certeiro, Ele é assertivo. Ele sabe exatamente o que está falando, o que está liberando e para quem está liberando. Deixa eu te falar uma coisa, lá em Mateus 14, no versículo 29, Pedro, ele caminhava, ele se movia sobre as águas. Mas deixa eu te falar, Pedro, ele só andou sobre as águas porque primeiro ele recebeu uma vem. O que é que eu quero começar aqui nessa noite? O que eu quero fazer que você entenda é que todo movimento de Deus, ele vai vir juntamente com a palavra. Porque movimento, sabe, sem palavra é só agitação. Movimentação sem uma palavra é só agitação. Mas todo o movimento que Deus está trazendo nas nossas vidas, para a nossa família, na nossa igreja, Ele vai trazer juntamente com a sua perfeita palavra. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis 1, 2.
Aleluia, Espírito Santo. Eu sei que você está aqui, Pai. Eu sei exatamente o que o Senhor deseja fazer, o que o Senhor deseja liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Oh, rablaquiandará, bradaio, drablaquiandará, dradaie, drablaquiandará. Oh, aleluia, aleluia. Gênesis 12:1, amém? Acharam? 12:1, perdão. 12:1, perdão. Aleluia, aleluia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos juntos. E o Senhor disse a Abraão: sai. Ele não mandou ficar não, amado. Ele falou o quê? Sai e vai. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui exatamente é a primeira vez que Deus fala com Abraão. E veja, quando Deus fala com Abraão aqui, o que me chama a atenção é que Abraão, ele não tinha a palavra escrita, ele não tinha leis, ele não tinha, sabe, uma igreja maravilhosa como a nossa, como uma palavra maravilhosa, sabe, ele não tinha as escrituras sagradas, ele não tinha nem o Espírito Santo dentro, mas ele tinha um coração inclinado e rendido a ouvir a voz. Sabe, querido, ele não tinha nada. Ele não tinha as ferramentas que hoje nós temos. Sabe, quando a gente está precisando de uma palavra e a gente vai lá no YouTube, dá aquela pesquisada. Hoje eu queria ouvir uma palavra sobre coragem. Hoje eu queria ouvir uma palavra sobre fé. Não. Abraão, ele não tinha nada. Mas o que ele tinha foi suficiente para ele acatar e para ele seguir. Sabe, mas deixa eu te falar. A palavra, ela precisa ser suficiente na sua vida. Aquilo que Deus tem falado, ele precisa ser suficiente para você. Nós somos privilegiados comparado a Abraão, porque ele ouviu a voz, se inclinou e obedeceu. Deixa eu te falar, querido, Deus, ele não começou na vida de Abraão mostrando, sabe, todo o seu destino que ele iria viver. Deus não começou, amor, bota aquela que eu te pedi lá. Aquela que eu falei, esse é o mover. Esse é o mover, vai ser essa. Aleluia. Glória a Deus, estão comigo? Deixa eu te falar, querido. Deus não começou com Abraão mostrando o destino completo. Ele começou liberando uma. E deixa eu te falar, muitas vezes nós estamos querendo inverter algumas coisas com Deus. Muitas vezes nós estamos, sabe, querendo saber o fim no começo. Muitas vezes nós estamos querendo saber, amados, como Deus vai fazer, quem Deus vai usar, quando é que Ele vai salvar, quando é que Ele vai restaurar aquela situação. Muitas vezes a gente está se questionando tanto, sabe, querendo saber de onde é que vai vir, como é que vai ser. Deixa eu te falar, o meu e o teu papel é apenas confiar. Quanto mais você fica tentando entender, tentando saber, sabe? Você vai se cansar. Nós precisamos, amados, descansar num Pai que cuida de nós. Nós precisamos, amados, se lançar e confiar naquele que já está no nosso futuro cuidando de tudo. Sabe, querido? Precisamos confiar no Senhor. Eu digo, eu preciso confiar mais no meu Pai. E eu amo que Abraão, ele nos ensina, sabe, a rapidamente ouvir o Senhor, se render, se inclinar e se mover na direção da palavra que Ele está liberando. A fé verdadeira, ela sempre vai gerar um movimento. Repita comigo. A fé, ela sempre vai gerar movimento. Escuta, querido, Abraão, ele não foi o pai da fé, porque ele entendeu tudo.
Escute, Abraão, ele não foi o pai da fé porque ele entendeu tudo, mas foi justamente por não entender, mas por receber uma palavra da parte de Deus. Ele agarrou aquela palavra, ele creu naquela palavra e ele se moveu a partir daquela palavra. A verdadeira fé, ela sempre vai gerar movimentação. E deixa eu te falar algo, eu preciso te dizer isso aqui. Deus não te chamou para viver uma vida estagnada. Deus não te chamou para viver uma vida paralisada, presa, que vai, que não vai, sabe, emperrada. Não, não, não. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para viver uma vida de avanço. Deus te chamou, sabe, para viver uma vida, sabe, extraordinária com Ele. Porque a fé que vem da parte de Deus, ela vai gerar em nós movimentos. Seja ele movimento interno, aquele que você decide se levantar por dentro, se posicionar em fé, ou seja, movimentos externos. Quantos estão comigo? Sabe, querido, muitas vezes nós estamos vivendo algumas situações, algumas fases na nossa vida. Nós estamos passando, sabe, por algum momento que essas situações, essa fase, esse momento tem nos deixado muito acomodados, conformados demais. Sabe, muitas vezes a fase que estamos vivendo está deixando a gente viver uma vida conformada, uma vida, sabe? Deixa a vida me levar. E muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir os comandos de Deus, ouvir a voz do Espírito. Deixa eu te falar, querido, você quer ter sucesso na vida? Você quer ter sucesso na sua vida? Anseie por ouvir a voz do Espírito. O maior sucesso que nós podemos ter, profeta, é ouvir a voz do nosso Pai. Nós nascemos para ouvir a voz do Espírito. Quando não conseguimos ouvir a voz, vivemos uma vida embaraçada, uma vida estagnada, uma vida onde as nossas vontades reinam mais do que a vontade de Deus. Quando não conseguimos ouvir a voz do Espírito, a gente fica, sabe, sem rumo. A gente não consegue entender que Deus está dizendo: ei, sai desse lugar, porque esse lugar não te cabe mais. A gente, sabe, fica tão acomodado, tão conformado, que a gente não consegue. O Espírito Santo de Deus te dizendo: ei, filha, sai dessa situação, sai desse embaraço. Não é para você. Eu tenho algo muito maior e muito melhor para que você viva. Amado, nós nascemos para ouvir a voz do Espírito. Nós nascemos para depender dessa voz. Muitas vezes o Espírito Santo, de forma muito amorosa, está dizendo: ei, sai dessa mentalidade pequena. Sai dessa mediocridade de vida. Sai dessa mesmice. Sai, sai, sai. E a gente, sabe, fica vivendo como se não existisse uma voz que precisa dar o rumo da nossa vida. Diga: eu preciso ser mais dependente da voz de Deus. Sabe, querido, é quando Deus chega para Abraão e fala assim: olha, Abraão, sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que é que Deus estava querendo dizer a Abraão, profeta? Ei, sai dessa terra que até hoje foi tua e vai para o que é meu. Em outras palavras, pastor Alexandre, ele está dizendo: ei, chegou o tempo de sair dessa terra que até hoje foi sua. Que essa terra, sabe, que até hoje você viveu, você habitou. E ir para a terra que eu te mostrarei. A terra que Abraão vivia era muito confortável, era tudo muito bom. Mas o Deus que conhecia o futuro de Abraão já tinha algo muito maior, muito melhor para ele viver lá na frente. Deixa eu te falar, amado, quando Deus está te pedindo algumas coisas, quando Deus está pedindo, está te dando direções para sair, para largar, não é que Ele está querendo arrancar de você o que é seu, é porque Ele está querendo te conduzir a viver na terra que é dele, a viver na vontade soberana que é dele, a viver na perfeita e boa e agradável vontade que é dele. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas o nosso Pai sabe. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ei, sai dessa terra. Se até hoje foi tua,
Tem uma terra melhor te esperando. Sabe, querido, deixa eu falar. Existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando a gente resolver se movimentar. Existem coisas que vão ser liberadas, destravadas, um avanço vai vir, um romper vai vir. Mas quando você decidir dar o primeiro, aí você dá o primeiro passo e Deus coloca a palavra. Você dá o primeiro passo e Ele coloca a palavra. E o chão vai vindo. A palavra de Deus, ela é tudo o que precisamos para a gente se movimentar e viver as novas estações que Ele tem para a nossa vida. Existem coisas na minha e na tua vida que só vão acontecer quando você decidir se posicionar, se mover. Sabe, querido, não adianta você que ficar querendo dar uma de coitadinho, ó vida, ó céus. Eu quero declarar que 2026 vai ser um ano totalmente diferente na sua vida, na sua história. Porque você vai decidir ouvir Deus como nunca antes. Sabe, os ciclos intermináveis, eu declaro ciclos se encerrando. E você entrando em 2026 em movimento juntamente com a palavra, com o Espírito, com as direções. Porque, amado, se for pra gente estar vindo aqui ouvir uma palavra e voltar para casa e é só isso, não, amados. Deus tem muito mais, sabe? Sai dessa terra, sai dessa limitação, sai dessa mentalidade e vai para a terra. Ele está te esperando lá. Olha, deixa eu te falar, tem Isaac te esperando nessa terra. Aleluia. Nessa terra tem cumprimento de promessa te esperando. Neste lugar, sabe? Tem uma mentalidade abundante. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 4, por favor. Vamos ler juntos. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Abraão ficou, amados. Assim partiu. Eu amo que Abraão, ele ouvia com fé e agia com prontidão. Ele não ficava questionando a Deus como ia ser, o que é que ia ter lá na terra, sabe, meus parentes, e o que é que eu vou fazer. Não, amado. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Deixa eu falar algo para alguém que está aqui ou para alguém que está em casa. Não se demore em lugares, em ciclos, em mentalidades, em situações, em sentimentos ruins, em mágoas, em coisas embaraçadas. Quando o próprio Deus já deu uma ordem, ei, sai, avança. Não cabe mais você nessa história. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero falar, amado. Repita para você mesmo, chegou a hora de eu sair, de eu me movimentar. Chegou a hora do tão falado romper. E muitas vezes a gente acha, pastora, que o romper, ele vai vir, sabe, de fora. Mas o maior romper é romper começando por dentro. Porque se for por fora, sabe? Quando as motivações que nos faz avançar, nos faz romper por fora, as coisas acalmarem, a gente para também. Mas quando o Espírito nos levanta por dentro e a gente rompe, não tem quem te pare. Tem pessoas que estão se demorando demais em situações tão pequenas. Tem pessoas que estão se demorando demais, sabe, para a chave virar. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito.
E enquanto eu estava pensando, sabe, eu fiquei refletindo. Muitas vezes nós estamos querendo novas palavras. É ou não é? Muitas vezes ele fica dizendo, Senhor, fala comigo. Mas Deus já tem falado, flor. Girassol. Muitas vezes a gente fica querendo que Deus lance uma nova palavra, uma nova direção, uma nova palavra profética. A gente fica querendo que Ele nos dê novas instruções. Mas aí eu pergunto para você nessa noite, o que você tem feito com aquilo que Deus já liberou? Porque muitas vezes nós estamos vindo aqui, sabe, com motivações de receber. Mas e aí, o que é que você vai fazer com tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus? Quando é que você vai se levantar e exercer tudo aquilo que você tem ouvido? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que nós temos feito com aquilo que nós já recebemos do Senhor? Estamos estocando, sabe? Ou estamos prontos para viver tudo aquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas? Sabe, amado, eu admiro Abraão, eu admiro a vida desse homem de Deus. Ele tem muitas qualidades, mas uma das qualidades que ele teve foi a coragem de entrar na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Porque, raciocina comigo aqui, querido. Você acha mesmo que para Abraão foi fácil deixar pai, deixar mãe, deixar todo mundo e ir para uma terra que ele nem conhecia? Você acha que foi fácil ou não? Não foi, querido. Não foi fácil. Mas a fé no que ele ouviu era a garantia e a certeza do que Deus iria fazer na vida dele. Abraão não obedeceu porque ele era bonzinho e porque havia muita capacidade dele em obedecer. Abraão obedeceu porque ele teve, sabe, o ouvido inclinado para ouvir da voz. E ali, uma porção de fé foi gerada no seu coração e ele foi. Quantos estão entendendo? Repita comigo, a fé sempre vai me colocar em movimentação. Ei, não é tempo mais de estar parado. Você está conseguindo entender o que eu estou falando com você? Não é tempo mais de estar estagnado. Você está em um tempo de movimentação dos céus. E tudo aquilo que você precisa, você já tem, que é a palavra dentro de você. Tudo aquilo que você precisa já lhe foi dado capacidade e poder para avançar em Deus e viver os melhores dias da sua vida. Levante sua mão para o céu e diga assim: é tempo de me movimentar. Coloca aqui lá em Hebreus 11:8, por favor. É assim que fala, meu tangedor. Meu tangedor. Bote aquela lá, meu tangedor. Aquela lá que a gente combinou. E eu posso falar, não é meu, né? Aleluia, viu, amados? É meu, viu? Meu tangedor. Aleluia. Bote aquela lá, bote um dó. Bota uma coisa assim mais grave. Aleluia. Vocês estão recebendo, queridos? Vamos lá, a palavra fala assim, ó. Vamos lá, querido. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão, ele não obedeceu pela sua própria capacidade em obedecer. Ele só conseguiu obedecer e se mover porque a fé entrelaçou dentro dele e impulsionou ele, sabe, a dar passos largos. Eu profetizo passos largos sobre a sua vida. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar, você vai correr, você vai avançar e não vai se cansar. Tem alguém que recebe isso aqui que eu estou dizendo? Você vai correr e não vai se cansar. Por quê, Luana? Porque Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria chamar o louvor. O louvor pode subir, por favor.
Robla que andará, bladara, dara, dara, daiera, bladara, dara, 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 bla que andará. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, amado, eu não sei qual a motivação que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais as motivações. Eu não sei o que tem acontecido na tua semana. Eu não sei quão difícil foi o teu dia de trabalho. Mas deixa eu te falar, Deus tem uma palavra para você que pode mudar o curso dos seus dias. Ele quer te tirar da estagnação espiritual e Ele quer te colocar em movimentação. Você não nasceu para estar paralisado, para estar estagnado. Não é essa vida que Deus tem para você. É um tempo de movimento. Aquilo que estava parado, sabe, vai começar a se movimentar. Aleluia. Ora blaque andara bladara dara daye. Ora badara dara dara bladara dara daye dar blaque andara da. Começa tocando Esse é o Mover, por favor. Aleluia, aleluia. Você aí no seu lugar, você pode engrandecer o nome do Senhor. Você pode orar em línguas no seu lugar. Deixa eu te falar, amado, nessa noite eu poderia escrever tudo muito bonitinho, porque eu também gosto disso. Mas o Senhor me deu uma palavra. Filha, a movimentação chegou. Eu estou me movendo. Eu estou me movimentando. Amados, e o céu ele é totalmente reativo. O céu, ele é reativo. Quando Deus libera uma palavra para a tua vida, se você reagir, entende o que eu estou querendo dizer? Você nasceu para ouvir a voz de Deus. Não há sucesso e não há lugar maior que esse. Lugar maior e lugar melhor. Essa palavra, sabe, amado, não é para quem quer entender tudo, não, tá? Escuta isso aqui. Isso que Deus está falando, essa movimentação que Deus está falando, eu sinto como se Deus está querendo transicionar pessoas de lugares, de situações, de sentimentos, sabe, de mentalidade. Existe uma transição que Deus está querendo fazer. E isso aqui que Deus está falando não é para você que quer entender tudo, mas é para você que não está entendendo nada, mas está disposto a seguir o mover, seguir a direção, mesmo sem entender. Porque já pensou se quando Deus falasse com Abraão, ele esperasse uma explicação? Já pensou se quando Deus falasse com Abraão, ele esperasse um tempinho? Ele ia retardar de viver aquilo que Deus estava preparando para ele lá na frente. Se você está aqui e não está entendendo nada do que Deus está falando, e não está entendendo o que Ele está querendo fazer nessa nova estação, você olha para a situação e se vê incapaz, sabe? Você olha para isso e que Deus tem falado ao teu respeito e parece ser maior que você. É exatamente com você que Deus está falando nessa noite. E eu amo que o Senhor, Ele não está aqui procurando as pessoas perfeitas. Mas sabe, Renato, Ele está procurando pessoas dispostas a agarrar a palavra que Ele deu e dizer que se cumpre em mim. Ele não está esperando pessoas perfeitinhas, sabe? Vou obedecer. Não, amado. Ele só quer pessoas com o coração inclinado e rendido a dizer: Pai, em 2026, que se cumpra em mim. Que se cumpra em mim, que se cumpra na minha família, que se cumpra na minha casa. Ei, eu não sei para quem é, mas é um tempo de transicionamento. Transicionamento. Ora blaque andara bladara dara dara daye bladora daye. Aleluia, aleluia. Hoje o céu está liberando uma palavra sobre as nossas vidas. Fica de pé, amado. Aleluia, fica de pé no teu lugar. Hoje o céu ele está liberando umas palavras sobre as nossas vidas, sabe? E a pergunta não é se Deus falou e o que Deus falou. A pergunta é o que você vai fazer com o que você está recebendo. O que você vai fazer com o que você está ouvindo.
Aleluia. Ora blaque andará bradaraie. Levanta a tua mão nessa hora. Amado, deixa eu te falar. Muita gente aqui não vai entender o que Deus vai fazer. Mas Ele vai começar a movimentar algumas coisas. Eu vejo, pastora Bruna, sabe, coisas sendo movimentadas assim, ó. E a palavra respaldando. E a palavra dando suporte. Aleluia, aleluia. Ei, sai dessa terra que até hoje foi tua. E vai para a terra que é minha. E deixa eu te falar, querida, aqui eu não estou falando de lugar não, tá? De você sair de um lugar específico e ir para X. Eu estou falando para você se render a uma voz. E seguir as instruções. E entender que a estação mudou. E entender que o novo tempo chegou. E um novo tempo sem um novo posicionamento é perca de tempo. Um novo tempo e uma nova estação com os mesmos hábitos, com a mesma mentalidade, amado, ó. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, amado, o Senhor colocou uma canção no meu espírito. E existem coisas acontecendo nesse lugar. Existe um movimento, viu, Lili, que Deus está fazendo. Movimento, sabe? Deus está movimentando algumas coisas. Não deixe de considerar a voz do Espírito. Não deixe. Feche os teus olhos nessa hora e medita nessa canção. Espírito Santo, você está aqui. Eu sei que você tem uma palavra específica para essa noite. E nós comeremos e desfrutaremos daquilo que o Senhor vai começar a mover.